Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp. 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Pessoal, se atentem para esse tempo, tá? Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Ou textos cuja a leitura também se dê entre 40 segundos e 1 minuto, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative aí as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Pessoal, agradeço aí a presença de todos que foram no lançamento do meu livro A Fábula do Estado da Ilha, que se deu aqui em São Paulo e também em Brasília. Fiquei muito feliz em conhecê-los pessoalmente. E o evento foi, pelo menos para mim, um sucesso, que é encontrar pessoas e conhecer vocês todos pessoalmente. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é o Marlon, de Florianópolis. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos seus ensinamentos. No momento de avaliar uma empresa, de fazer o valuation, né? Por exemplo, uma padaria. Mas se ela tem um carro e faz as entregas, se tem um terreno do lado que pertence à padaria e serve de estacionamento, isso ajuda os clientes, isso não entra na conta? E o senhor sempre explica que aí, quando a gente faz valuation de empresa, a gente está olhando o fluxo de caixa futuro na perpetuidade trazido a valor presente. Então, o que já aconteceu não nos importa. Bom, eu estava ouvindo um podcast do Financial Times sobre M&A e eles falam que algumas compras de empresas em particular acontecem no sistema debt-free, cash-free, ou seja, quem está comprando não leva as dívidas e nem o dinheiro em caixa. Então, a minha pergunta, professor, não seriam todas as compras, né, as aquisições de empresas deveriam ser debt-free, cash-free? Porque se o passado não importa mais, o dinheiro que ela tem em caixa foi feito no passado, não importa pra gente. E as dívidas também. Mas aí, professor, a minha dúvida, minha cabeça fica um pouco confusa, porque também, se a gente está olhando a capacidade da empresa de gerar caixa no futuro, o dinheiro que ela tem em caixa provavelmente está ali por um motivo, né? Capital de giro, eventuais sazonalidades e também as dívidas, principalmente dívidas, se ela comprou maquinário, né? Vamos supor que ela financiou maquinário por 10 anos, né? Um maquinário muito grande, muito caro, e isso é o que faz ela gerar caixa. Mas aí em 5 anos alguém resolveu comprar a empresa. Então, aquela dívida tem que passar para a pessoa, porque é aquele ativo que vai gerar caixa. Bom, não sei se minha pergunta ficou muito clara, é minha dúvida, e se fiquei muito extenso, mas agradeço muito o senhor e um bom dia. Bem, Marlon de Florianópolis. Marlon, bom, como eu falei no início, pessoal, a equipe editou aqui a sua pergunta, Marlon, porque me falaram que ela tinha mais de 2 minutos, tá? Então, assim, se atentar para isso, porque na próxima vez, ou os próximos que passarem, pode ser que a equipe nem edite a pergunta, né, quando ela está muito longa, tá ok? Mas vamos lá, Marlon. Você falou que sua pergunta pode ser estar um pouco complicada, mas a minha função aqui é exatamente essa, né? Vamos descomplicar o que parece complicado, principalmente nessa área que eu conheço bem, que é a área de M&A. Vamos lá. Quando você fala debt-free, cash-free, ou seja, livre de dívidas e livre de caixa, que você escutou em um podcast, se não me engano, você falou aí do Financial Times, na realidade, todas as aquisições são feitas assim, tá? O que você está confundindo são vários conceitos aí. Você fala, bom, se a empresa se endividou para comprar aquele terreno, se endividou para comprar aquele automóvel, né? Aquilo ali são ativos que geram caixa e isso influencia, obviamente, na capacidade de gerar caixa no futuro. E aí você confundiu isso, que pode ter sido feito dívida para isso, e como é que é debt-free e cash-free, né? Livre de dívidas e livre de caixa. Então vamos separar os conceitos aqui para que todos entendam. Na realidade, quando eu falo não interessa o passado, porque se você compra uma ação de uma empresa ou você compra uma empresa inteira agora, quando eu falo que o passado não interessa, é porque o lucro que ela já deu não é seu, né? O lucro que ela já deu foi de quem era sócio até então. Quando você compra uma empresa ou uma ação, vira sócio de uma empresa, só te interessa o que a empresa vai dar de lucro a partir do momento que você entrou. Por isso, intuitivamente, quando eu explico isso, é exatamente a metodologia de precificar o ativo, né? Qual o valor daquela empresa para você que está comprando agora?
é o que ela vai gerar de caixa no futuro. Então, exatamente por isso a teoria é a capacidade de gerar caixa no futuro. O valor de um ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Você projeta todo esse caixa e traz a valor presente pelo risco daquele ativo, que está expresso no custo de capital, naquela estrutura de capital que a empresa tem, que inclusive está a dívida aí que você falou. Então esse é o conceito, a intuição de o porquê o passado não te interessa. Para quem está entrando na empresa só interessa o futuro. Isso parece ser bastante claro e simples. Mas aí você complicou, assim, você confundiu esses conceitos com o debt free, cash free. Ou seja, mas se a empresa você vai lá e compra a empresa e você tira a dívida e o caixa, como é que ficam os ativos? Bom, então vamos descomplicar isso aqui também. Na realidade, em todo o processo de aquisição, você está comprando a participação do acionista. Ou seja, você está comprando o patrimônio líquido. Então, quando você olha para um balanço, tem lá o total de ativos e o total de passivo. No total de passivo tem capital terceiro e capital próprio. O capital próprio é o que está no PL, no patrimônio líquido. Quando você vira sócio de uma empresa, você compra ações de uma empresa, ou no caso de um processo de M&A, você está comprando a empresa inteira, você está comprando o patrimônio líquido. Tá ok? Então, quando a gente faz toda a precificação, né, para quem já fez o curso de fusões e aquisições e valuation comigo, quando a gente faz toda aquela precificação, você está projetando isso que a gente falou no início, toda a geração de caixa futuro da empresa e trazendo a valor presente. Então, quando você faz isso, você vai achar o valor da empresa, que é o que a gente chama de free cash flow to firm. Você acha da empresa. Depois você também faz o free cash flow to equity, que é o fluxo de caixa livre do patrimônio líquido. Então, você já está separando o que é empresa como um todo e o que é patrimônio líquido. Quando a gente acha o valor da empresa, se você vê num processo de M&A, se você tiver acesso, ou quando você estiver lendo algum relatório, ou alguma notícia, qualquer coisa assim, que está lá, o valor da empresa, você vai ver, geralmente, vai estar em inglês, vai estar lá, Enterprise Value, ou seja, o valor da empresa. Mas você está comprando o patrimônio líquido, você está virando sócio da empresa, você tem que calcular quanto equivale àquela participação. Digamos que você está comprando 60% da empresa, você quer ter o controle. Então, você está comprando 60% do patrimônio líquido. E como você chega no valor do equity? Então, tem lá o Enterprise Value, você vai somar o caixa e diminuir a dívida. Quando você soma o caixa e diminui a dívida, você chega no que a gente chama de Equity Value, ou seja, o valor do patrimônio líquido. Então, tá vendo aí? Soma o caixa, diminui a dívida. Debt free, cash free. É exatamente o que você falou. Então, na realidade, toda aquisição de empresa, isso é feito. Você tira a dívida e soma o caixa. Tá? Ah, mas como é que eu não... E aí continua tudo a mesma coisa. Você fez esse cálculo, debt free, cash free, para achar o valor do patrimônio líquido, o valor do equity. Aí você comprou a empresa. Mas o balanço continua lá, exatamente. Você só fez essa conta para saber quanto vale o equity da empresa. E aí vai continuar da mesma forma. Você fez essa conta porque você está comprando a empresa, aí o antigo sócio lá que está te vendendo está saindo da empresa, mas a dívida está lá na empresa, o caixa está na empresa. Na realidade, você está tirando a dívida do valor para você pagar esse sócio e você está acrescentando o caixa no valor para você pagar esse sócio. Okay? Ele saiu, o balanço da empresa é o mesmo, continua lá. E você vai continuar operando a empresa, ou seja, o automóvel que você falou, o terreno, todos os ativos que estão lá, geradores de caixa, que fazem essa empresa gerar caixa, continuam lá na empresa. Você só fez essa conta para comprar a empresa, para tirar esse sócio e entrar no lugar dele. E aí a intuição, nada mais justo. Você está comprando uma empresa que tem dívida, então você tem que diminuir a dívida do valor da empresa, não é isso? Ah, mas a empresa também tem caixa, então você tem que somar o caixa no valor da empresa. Então é assim que você encontra o valor da empresa primeiro, Enterprise Value, e depois você tira a dívida e soma o caixa e acha o Equity Value. E aí você compra a empresa, tá ok? Mas a empresa foi só uma conta que você fez para comprar aquela participação que você está querendo comprar. O antigo sócio sai, você entra, mas a empresa é a mesma. Ela continua lá com a dívida e continua com o caixa. Você só fez a conta para poder remunerar quem está saindo da empresa. Então, acho que você separando esse raciocínio, você consegue descomplicar, né? Você assumiu a empresa, vai continuar. As dívidas lá continuam na empresa, os ativos continuam na empresa, o caixa continua na empresa, continua. Você só vai passar agora a você ser sócio dessa empresa ou ser o controlador dessa empresa ou ter 100% dessa empresa, vai continuar operando a empresa. Ok? Então, essa conta é feita justamente para isso. Ou seja, acho o valor da empresa, depois acho o valor do patrimônio líquido. Como eu acho o valor da empresa? Projeto todo o caixa, geração de caixa futuro da empresa, traga valor presente pelo custo de capital dela, que é o risco da empresa,
E aí você vai ponderar lá a estrutura de capital da empresa, acha o valor da empresa. Tá, mas eu estou comprando a participação desse sócio. E aí, como você acha o equity value, o valor do patrimônio líquido? Tiro a dívida, soma o caixa. E aí você acha esse valor, paga, esse sócio sai, você passa a ser agora o novo controlador da empresa e continua operando a empresa do jeito que tá. Tá ok? Então, acho que dessa forma, assim, fica um pouco mais descomplicado para você entender. Espero ter te ajudado, Marlon, de Florianópolis. Um forte abraço. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Professor Kobori, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos transmitir conhecimentos de forma gratuita. Serei muito breve. O senhor acredita que a privatização da Sabesp trará benefícios para a população? Moro na periferia de São Paulo e tenho minhas dúvidas, apesar de toda a propaganda feita pelo governo do estado. Desejo muita saúde para que o senhor possa continuar na sua jornada. Abraços, José Pedro, São Paulo, capital. Bem, José Pedro, vamos lá. Sempre existe essa lenda de que se você vai privatizar, as coisas vão melhorar, né? Por quê? Porque existe também essa lenda de que as coisas na mão da iniciativa privada é melhor do que nas mãos do Estado. E, infelizmente, isso ainda existe muito forte no Brasil, porque no resto do mundo já está mudando, tá? Para você ter uma ideia, principalmente em serviços que a gente chama de utilities, né? De utilidade pública, principalmente água, esgoto e energia, o resto do mundo está fazendo exatamente o contrário, e já há muito tempo, porque veio essa onda, né, neoliberal de privatizar, tudo a iniciativa privada faz melhor. O mundo inteiro teve essa onda, né, por isso que eu falo, a gente está sempre meio que parece que atrasado no ciclo, né? Privatizaram todos esses serviços de utilidade pública e de 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, há 24 anos atrás, de 2000 para cá, se não me engano, a Transnational Institute, que fica na Holanda, fez um estudo de 2000 a 2020, se não me engano, que mais de 37 países já estão reestatizando. Então, de 2000 para cá, já houve, se não me engano, cidades, né? Porque tem muitos países que é a própria cidade que tem a administração daquilo, então as privatizações lá são municipais, estaduais, né? Como aqui, no caso da Sabesp, está falando, é uma privatização estadual. Imagine se fosse uma companhia de água e esgoto do município, seria uma privatização municipal. Então, em mais de 37 países, de 2000 para cá, estão reestatizando, já reestatizaram esse serviço. Dos quais, se não me engano, mais de 340, 350 reestatizações na Alemanha, para quem não fala, mas não são países capitalistas, são os berços do capitalismo, tá? Quase 350 cidades na Alemanha já reestatizaram esses serviços, principalmente água, esgoto e energia. Mais de 150 na França, 67 nos Estados Unidos, 67, o berço do capitalismo, 67 nos Estados Unidos e 65 no Reino Unido. São os números maiores aqui que eu me lembro, tá? Ou seja, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França. 350 na Alemanha, 67 nos Estados Unidos, 65 no Reino Unido e mais de 150 na França, de reestatizações, ou seja, serviços que tinham passado para a mão da iniciativa privada e voltaram agora para a mão do Estado. E por que esses países, esses municípios compraram de novo, reestatizaram esse serviço de utilidade pública? Porque os serviços pioraram, ou seja, uma combinação de dois fatores. As tarifas aumentaram, começaram a se cobrar tarifas abusivas e os serviços pioraram, serviços piores com preços maiores. Isso é bem a lógica do mercado, tá? E aí não estou fazendo como uma crítica, não. Qual que é a lógica do mercado? Por que todo mundo quer ser monopólio? Porque em um monopólio você não tem concorrência. Em não tendo concorrência, teoricamente, você não precisa investir tanto em qualidade do produto. Seu produto pode ficar da mesma qualidade ou até piorar. Você não tem concorrência, você é o único que fornece aquilo e você pode praticar o preço que quiser, né? Então, essa é a lógica dos monopólios. Por que os países todos têm as suas agências antitrustes, né? Que evita atos de concentração, são agências, no nosso caso aqui no Brasil, o CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? É o braço do Estado que faz essa regulamentação do mercado para evitar o quê? Que existam monopólios. As agências antitrustes estão lá para evitar monopólios, ou seja,
para permitir que o mercado tenha concorrência. Por quê? Porque se você tiver um monopólio, você pode fazer o que quiser com o seu produto, pode piorar o seu produto, inclusive, e pode praticar o preço que você quiser se você for um monopólio. Então, qual o sentido de você pegar um monopólio natural, tá? Serviço de água, esgoto e energia são monopólios naturais. Por quê? Porque você não pode agora chegar e falar assim, não quero a Sabesp, tá ruim, não quero mais a água da Sabesp. Agora eu vou querer, não. Você só tem a Sabesp. Você não vai lá e vira uma chave e vira o esgoto para outro lugar. Você vira a sua água para outro lugar. Você não consegue. É a mesma coisa energia. Você não fala assim, não quero mais a energia aqui da Enel. Vou querer a energia. Não, é um monopólio natural. Então, qual o sentido de você pegar um monopólio natural que está na mão do Estado e passar esse monopólio natural para a mão da iniciativa privada? Se tudo que se faz, inclusive, né, sob o ponto de vista econômico liberal, tudo que você faz é evitar monopólios. Por quê? Porque todo mundo sabe que o monopólio é essa lógica. Serviços piores, preços maiores. Então, assim, é meio que... Isso foi uma onda que teve lá atrás no mundo inteiro, que todo mundo já se tocou desde o ano 2000 que isso não dá certo. Aí o Brasil está fazendo a contramão, né? Privatizando serviços de energia, privatizando serviços de água e esgoto. E aí, acho que a sua dúvida, José Pedro, quando você fala, eu moro na periferia de São Paulo, os serviços vão melhorar para a população? Não vão. Por quê? Porque não é a lógica do mercado. Toda empresa privada, e de novo estou falando isso, não é uma crítica. Qual é a lógica de uma empresa privada? É lucro. Para que você abre uma empresa? Para ter lucro. Você não abre uma empresa para não ter lucro. Então, qual é a lógica de uma empresa privada que está querendo lucro e está agora com um monopólio daquele mercado na mão dela de melhorar os serviços na periferia das cidades? Uma conta, de novo, análise de viabilidade econômica. Também sempre falo isso e eu dou aula sobre isso, gente. Nas periferias das cidades é onde a receita é menor e a infraestrutura tem que ser maior pela própria concentração de pessoas nas comunidades, nas periferias. Então você tem que ter uma infraestrutura maior e você tem que cobrar, até por uma questão de mercado, preços menores. Para quê? Para que você, nessa escala, consiga ter algum tipo de lucro. Vocês acham realmente que o serviço nas periferias, nas comunidades, nas áreas rurais, vai melhorar? Sobre qual lógica ele vai melhorar? Você acha que a Sabesp privatizada ela vai melhorar a infraestrutura nessas regiões? Ela vai passar a cobrar um preço menor? Isso não vai acontecer. Isso eu estou afirmando. Isso não é uma previsão. Isso não vai acontecer porque vai contra a lógica do mercado, vai contra a lógica do lucro. Isso não vai acontecer. E aí, não faz sentido, Zé Pedro, quando você vê as pessoas, né, que moram nas periferias, e aí, como você falou, a propaganda do governo, acreditar que isso vai acontecer. Não vai, tá? Para quem mora nas regiões nobres das cidades, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Por isso que eles são a favor. Porque aí entra o poder econômico, né? É a favor por quê? Porque, inclusive, ele acha que, como ele tem uma certa elite, tem um certo poder econômico, ele consegue exercer uma pressão maior agora que a empresa será privada. Por quê? Porque eles são amigos dos caras que vão comprar, né? Então, quem vai comprar, quem comprou a Eletrobras, quem comprou a Sabesp, é o mesmo conjunto de pessoas com poder econômico, né? Grupos com poder econômico comprou. Aonde os amigos dessa elite moram? Igual, eu moro aqui na Vila Nova Conceição. Eu vejo como a infraestrutura aqui é boa. Por quê? Porque pessoas que moram aqui são amigos do rei, exercem pressão sobre o poder público, exercem pressão sobre as empresas privadas, agora tipo a Enel. Aqui acaba a energia e em 30 minutos volta. Nesse último temporal que teve em São Paulo, aqui na Vila Nova, caiu um monte de árvore, acabou com a rede elétrica. Não ficou um dia sem energia aqui. Teve outros bairros aí que ficou mais de semana sem energia. Por quê? Por quê? Porque o amigo do cara, ou até o próprio acionista da Enel, mora aqui. Você acha que os caminhões da Enel, que para atender milhares de chamadas na cidade, eles foram priorizados para ir aonde? Para onde você acha que esses caminhões, esses funcionários foram arrumar primeiro? Eu tenho certeza que vários acionistas dessas empresas privadas, agora privatizadas, moram aqui. Moram no Jardim Europa, moram... Esses bairros não vai mudar nada se privatizar. Muito pelo contrário.
Tocou o telefone aqui. Vamos lá, voltando. Então, muito provavelmente é porque essa elite, né, do poder econômico do mercado apoia. Porque para eles não vai piorar nada, muito pelo contrário, vai melhorar, né? Ele vai ter mais acesso agora quando ele quiser resolver um problema. Então, não vai dar certo. O Brasil está na contramão, o mundo está fazendo o inverso, o Brasil está fazendo isso aí. E existe toda essa propaganda, né? Toda essa propaganda na mídia, tudo, que o Estado é ruim, o mercado é bom, o Estado não sabe administrar, a iniciativa privada é que sabe. Não vai dar certo. Monopólios naturais têm que ficar na mão do Estado e não vai melhorar nada para a população. Vai continuar bom e melhorar para quem mora nos bairros dos amigos dos reis. Tá ok? Então, bom, essa é a minha visão, como eu disse. Não sei por que a gente está na contramão, né? Enquanto o mundo já se tocou disso e está reestatizando tudo, o Brasil resolveu privatizar. E para adicionar mais um tempero nessa discussão, resolveu privatizar não porque acredita nesse modelo, tá? Resolveu privatizar porque está pilhando o patrimônio público. Está privatizando porque quer passar para a mão da iniciativa privada uma coisa em que o Estado passou, que fez todo o investimento, investiu em toda a infraestrutura. Você imagina, a rede de água e esgoto, teve que passar a infraestrutura. Nenhuma empresa privada vai entrar nisso do zero. Nem faz sentido. Nenhuma faria. Vou fazer infraestrutura de água e esgoto na cidade inteira para ter retorno daqui 50 anos. Nenhuma empresa vai fazer isso. Quem faz isso é o Estado, como eu já falei. É a mesma coisa agora, o pessoal discute, vamos privatizar a Petrobras. Por qual motivo o Estado criou a empresa, criou toda a infraestrutura, fez todo o investimento em ciência e tecnologia, agora que ela dá bilhões de lucro, vai passar para os outros? Sobre qual motivo? Né? Sobre qual perspectiva? Sobre qual argumento econômico ou de eficiência faria isso? Nenhum, zero, não existe argumento. Tudo que criam são narrativas, essa palavra, né? São narrativas por trás para tentar justificar. Porque quando a Petrobras quis investir no pré-sal, empresas privadas não quiseram. Por quê? Porque quando faz o estudo de análise de viabilidade econômica de qualquer projeto, nenhuma empresa investe. Porque é incerto, tem riscos. O risco é muito alto. Tanto que na do pré-sal, a Shell caiu fora. Uma das maiores empresas de petróleo do mundo caiu fora. Por quê? Porque fez o estudo e falou, não, tem um risco muito alto, não vou investir. Aí, a Petrobras, que é uma empresa estatal, investe, dá certo, corre um risco alto, podia não dar certo, investe, dá certo, começa a oferir lucros, né, desse investimento de alto risco que ela fez, e agora que está rodando, dando bilhões de lucro, vamos vender, vai passar para a mão da iniciativa privada. Sobre qual argumento vai fazer isso? Mesma coisa, vamos privatizar os Correios, que eu já falei de subsídio cruzado, assim como utilidade pública, né, as utilities, como redes de água e esgoto, por que está na mão do Estado e tem que continuar? Porque existe o subsídio cruzado. O que se paga aqui e dá lucro aqui nos bairros nobres das cidades, das capitais, serve para subsidiar a infraestrutura dos bairros menos privilegiados, né? Porque lá realmente, pela lógica do mercado, pela lógica do lucro, não daria lucro você criar infraestrutura, melhorar a infraestrutura nessas regiões, cobrando preços menores para dar o mesmo retorno. Não vai. Então, existem subsídios cruzados. Engraçado, eu acho esses argumentos na minha cabeça tão simples, né, que você fala e mesmo assim as pessoas não entendem. Então, tá aí na mesa, tá em discussão. Pediram a minha opinião, eu como estou aqui, sou independente, não sou patrocinado por ninguém, dou minha opinião sincera. Minha opinião sincera sobre esse assunto da privatização da Sabesp é exatamente esse e com todas as críticas, tá ok? Estamos na contramão da história, estamos fazendo o que o mundo está desfazendo. Espero, Zé Pedro, ter ajudado, né, com essa posição, e se o governo fez muita propaganda aí que vai beneficiar, sinto em frustrá-lo com a minha opinião e tente convencer aí as pessoas que moram com você, né, nas regiões menos privilegiadas da cidade, não comprem esse discurso porque fatalmente vai dar errado, tá? Como eu disse, isso para mim não é uma previsão, isso para mim é uma constatação e uma afirmação. Espero ter colaborado aí com a discussão pública. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais
silenciosos e sem interrupção, tá, gente? Tem gente que manda áudio aqui e de repente toca o telefone no meio e ele continua com o áudio e não dá, né? Tem a interrupção, não dá para escutar, quebra um pouquinho a pergunta e também não é aproveitada. Então, se atentem para isso, tá ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se gostou do conteúdo, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Espero vê-los no próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.